Então, bom dia a todos, mais uma vez, né? A aula, a partir desse momento, está sendo gravada e vai ser disponibilizada para todos, como eu já havia informado, tá certo? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente estava falando sobre o que era química orgânica, né? E aí falamos sobre Bergman, mais ou menos há 200 anos atrás, 240 anos atrás aproximadamente, sugerindo que química orgânica é a parte da química, né, que vai estudar as substâncias originadas a partir dos seres vivos, dos organismos vivos, bactérias, protozoários, enfim, animais, plantas, etc. Tá certo? Com o passar do tempo, muito baseado no conceito teológico, né, na influência que a Igreja Católica tinha sobre a ciência na época, Berzelius, né, um pouquinho depois, mais ou menos uns 20 anos depois, 20, 30 anos depois, vai propor a teoria da força vital, né, que diz que para produzir substâncias orgânicas é necessário uma energia que só está presente dentro dos seres vivos, né? Eu poderia fazer uma analogia aí ao sopro da vida, tá certo? Porque é uma analogia em partes, porque não é só para a gente aprender, mas isso está baseado, de fato, na realidade da época. Então, eu comentei com vocês, na época da aula, que a gente viu essa aula, que na própria Bíblia sugere, ou melhor, diz claramente, que o homem foi feito do barro, né? Portanto, de material inorgânico, ou seja, que não tem vida, e Deus deu o sopro da vida nesse barro. E aí, ao soprar essa vida, essas substâncias inorgânicas, o barro se transforma no corpo humano que nós temos hoje, né? Então, a ideia de Berzelius, na época, era de que esse sopro divino introduz dentro do corpo humano, então, essa força vital, não só do corpo humano, mas de todos os seres vivos. E é essa força vital que nos mantém vivos que vai produzir substâncias orgânicas. Tá certo isso? Não, mas é o que se acreditava ao redor de 1800, aproximadamente, né? E aí, isso aí era uma hipótese, né, baseado em algumas coisas que Berzelius conhecia, né? Pouco mais para frente, o aluno de Berzelius, ainda estudando essas substâncias orgânicas, né, Friedrich Euler, vai propor, né, ao redor de 1828, que isso não é bem assim. Ele não vai propor baseado nas ideias, na observação apenas, mas com base em uma reação química que ele realiza, certo? Que reação química é essa? Ele pega aí o cianato de amônio, tem uma correçãozinha aqui, tá certo? Na imagem que eu achei, por alguma razão, isso inclusive é bem comum esse erro acontecer, estava escrito aí cianeto de amônio, tá certo? Cianeto de amônio seria se não tivéssemos o oxigênio na estrutura, mas como vocês podem ver, o oxigênio aí está presente. Então, o termo não deveria ser cianeto, e sim cianato, por causa da presença do oxigênio. Então, ele pega essa substância, que é o cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, ou seja, que não está relacionado a seres vivos, e realiza o aquecimento dessa substância. E ao fazer esse aquecimento, né, essa substância se transforma em ureia, tá certo? Daí a ureia já é uma substância de origem orgânica. Eu comentei com vocês à época que a ureia, ela é a principal excreta, a principal substância eliminada na nossa urina após a água, né? Então, quando a gente consome proteínas, né, que são necessárias ao funcionamento do nosso corpo, eu vi isso com vocês lá no primeiro ano, quando a gente estava estudando bioquímica, né? Então, quando a gente consome proteínas, o corpo vai desmontar essas proteínas nos seus aminoácidos, utilizar aquilo que é necessário para o corpo, aquilo que interessa ao corpo, e aquilo que não é necessário, ele é automaticamente transformado em outras substâncias. A gente chama isso de metabólitos. Esses metabólitos, em grandes quantidades, vão fazer mal para o organismo, né? Então, um deles, que acaba sendo eliminado, é justamente a ureia, certo? Então, no caso dos mamíferos, na larga maioria dos mamíferos, o principal metabólito aí na urina é justamente ureia, então já é uma substância orgânica, tá certo? E aí, em razão disso, da queda da teoria da força vital, vamos relembrar,
força vital diz que para produzir uma substância orgânica é necessário um ser vivo. Uller vai fazer essa reação ser produzida no laboratório, dentro de frascos de vidro, ou seja, dentro de coisas que não são seres vivos. Ele vai provar que essa teoria da força vital, na verdade, não faz sentido, ela está errada. É assim que a ciência evolui, né? Então, os cientistas propõem ideias, né? E novos cientistas vão fazendo testes e vão aperfeiçoando essas ideias. Em algumas situações, como é o caso, a ideia ela é completamente descartada. Então, ele percebe que não faz sentido, que os novos elementos, as novas experiências, os novos testes que foram realizados em laboratórios mostram que aquela ideia não está correta, tá certo? Então, a partir dessa síntese da ureia, né, a partir do cianato de amônio, então, derruba-se a teoria da força vital, e aí uma nova definição, uma definição presente, para a química orgânica precisa ser imposta, né? Então, que definição é essa? É uma definição de Auguste Kekulé, que vai dizer que química orgânica é a parte da química, ou a área da química, que estuda as substâncias que são feitas de carbono, tá certo? Então, ele vai dizer, olha, as substâncias que têm carbono na sua estrutura vão ser estudadas pela química orgânica, tá certo? Isso é uma regra. E lembre-se daquela máxima, né? Toda boa regra tem que ter a sua ou as suas exceções. Então, existem alguns poucos, é bem verdade, compostos que têm carbono na sua estrutura e, apesar de terem pouco carbono na sua estrutura, apesar de terem carbono na sua estrutura, não são consideradas substâncias orgânicas. Então, eu vou citar aí só algumas, ninguém precisa ficar decorando elas de forma regrada, tá certo? Porque não vai ser necessário. Mas o gás carbônico, né, o CO2, e as substâncias que são produzidas a partir dele. O cianeto com E, lembra? Essa mesma estrutura sem o oxigênio, cianeto, ligados a X, né? X aí podem ser os mais variados elementos químicos, pode ser hidrogênio, sódio, lítio, potássio, cálcio, enfim. Uma infinidade de outros elementos, mas ligado ao CN. O isocianeto, o cianato, são alguns exemplos de substâncias. Apesar de terem carbono na sua estrutura, olha ele aqui, o carbono, eles são substâncias inorgânicas, tá certo? Por que eu falei que vocês não vão precisar decorar essas substâncias? Quais são as inorgânicas? Porque a gente vai passar o ano inteiro dando exemplos e mais exemplos das substâncias orgânicas, que são as que nos interessam. Então, a gente vai passar o ano vendo o que é que essas substâncias têm que ter para serem consideradas orgânicas. De modo que, se a gente chegar até o final do ano e vocês não forem capazes de definir se aquela substância orgânica é orgânica ou não, então você não aprendeu absolutamente nada, certo? Então, a gente não precisa, inicialmente, se preocupar com essas exceções, porque aprendendo o que são as substâncias orgânicas, que é o que nós vamos fazer daqui para frente, nós vamos automaticamente, por exclusão, saber o que não é uma substância orgânica, certo? Ou, melhor dizendo, o que é uma substância inorgânica. Então, assim a gente começa a aula 2. Na aula 1, então, a gente teve como introdução a química orgânica, certo? A gente ainda está vendo introdução à química orgânica na aula 2, mas mais especificamente o que a gente vai estudar são os 4 postulados de Kekulé, tá certo? Como é ele quem define o conceito de química orgânica, a gente vai, então, utilizar as suas ideias para definir isso, tá certo? Então, vamos lá, ponto a ponto. Lembrando aí que vocês podem, tá certo? Sempre ampliar a imagem de vocês fazendo um movimento de pinça aí no celular de vocês, tá certo? Então, se de repente a imagem estiver muito pequena, vocês fazem aí um movimento de pinça, tá certo? Então, o primeiro postulado de Kekulé diz que o carbono é tetravalente, tá certo? E o que significa o carbono ser tetravalente? Certo? O que significa isso? Significa dizer que ele forma
4 ligações químicas. Né? Então, uma das coisas que vocês viram lá no ensino do primeiro ano é de que os átomos precisam, via de regra, fazer ligações químicas, se ligarem a outros elementos, né? No caso do carbono, já estou dizendo para vocês que ele faz um total de 4 ligações sempre, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de tetravalência do carbono. E como é que a gente vai representar, né? Lembrando que na química, a gente vai estar o tempo todo fazendo representações. Então, esse C aí não é um elemento químico, não é um átomo propriamente dito, né? Ele é apenas uma representação. Para quem estava na aula presencial, eu fiz esse desenho aqui, vocês lembram disso? Quem estava lá na aula, eu fiz esse desenho aqui, e eu perguntei, olha, o que é isto? Né? E aí alguns disseram, isso é uma casa, e já outros alunos disseram, não, isso não é uma casa, isso é apenas o desenho de uma casa, né? E aí eu disse justamente que essa diferença era muito importante para a gente. Ser uma casa significa que a gente pode morar nela. Ser o desenho de uma casa deixa claro que não é possível morar nela, tá certo? Então, por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque essa letra C não é um átomo de carbono em si, não é um elemento que eu possa formar substâncias, materiais e usar no meu dia a dia. É apenas uma representação, certo? Então, isso é necessário que fique aí bem claro para a gente. O que a gente vai trabalhar aqui o tempo todo nas aulas de química são representações dos elementos. E aí, o que acontece? Cada uma dessas ligações vai ser representada por um traço, né? Representando, então, uma ligação, um traço em cada direção. Talvez um traço esteja maior do que o outro, um pouco mais reto nesse caso, um pouco mais ondulado nos outros, mas a ideia é que todos estejam retinhos, tá certo? Isso aí são só imperfeições do desenho propriamente dito. Então, o carbono ser tetravalente quer dizer, então, que ele vai formar sempre um total de 4 ligações. Então, eu vou mostrar vários exemplos de substâncias para vocês. Nas aulas online, alguns eu vou desenhar, outros eu vou pegar e copiar da internet, alguma estrutura já pronta, quando for alguma estrutura interessante, talvez no caso da glicose, o caso da frutose. E o fato é que o carbono precisa sempre ter 4 traços saindo dele, né? E o que significa ter esses 4 traços saindo dele? Significa que ele está formando um total de 4 ligações, certo? Então, se por um acaso tiver um traço a menos, ou tiver 3, ou de repente 2, ou até um total de 5 carbonos, né? Ou seja, qualquer quantidade diferente de 4, então aquela estrutura está equivocada, tá certo? Então, a gente precisa, de fato, corrigir, sempre precisa ter um total de 4 ligações. Isso é o que a gente chama de postulado. Tem que ser daquele jeito. Por que Kekulé decidiu que tinha que ser assim? Não. Porque ele observou na natureza que era assim. Ou seja, que o carbono sempre faz um total de 4 ligações. Né? Isso aí são inferências naturais. É como dizer assim, né? Um dos postulados da natureza é de que plantas têm que ter folhas. Né? Então, ele não está decidindo que as plantas têm que ter folhas. O que ele está dizendo é, olha, eu observei que todas as plantas sempre têm folhas. Essas folhas podem até parecer espinhos, elas podem até parecer galhos, podem até ser folhas um pouco diferentes, mas elas são folhas, elas realizam fotossíntese, elas fazem a respiração da planta. Isso é um postulado, certo? Então, a gente observa que aquilo é daquela maneira sempre, e a gente vai lá e diz, olha, isso é desta maneira, certo? Então, a ideia de postulado é essa. Então, o carbono sempre faz 4 ligações, não porque Kekulé decidiu, né? Lembra que o carbono é um elemento químico, que está presente na natureza, e o ser humano não tem o poder de decidir as características dessa natureza. Ele só tem o poder de observar, né? E dizer, olha, é assim porque eu observei. Então, o carbono faz 4 ligações, não porque Kekulé decidiu que tinha que fazer 4 ligações, mas porque ele percebeu, ele observou isso, certo? Então, esse é o primeiro postulado. A ordem desses postulados é importante? Nem um pouco, certo? O que é importante aqui é que a gente saiba quais são esses postulados, a ordem não faz a menor diferença. Então, as ligações do carbono, segundo o postulado, as ligações do carbono são idênticas. O que é que ele quer dizer com isso?
E o lado para o qual essa ligação está disposta não faz a menor diferença, né? Então, vou dar 2 exemplos aqui para vocês de moléculas que contêm carbono na sua estrutura. Vamos lá. Então, eu posso ter aqui um átomo de carbono ligado a um átomo de cloro, né, Cl, ligado a outro átomo de cloro. Vou até apagar aqui para ninguém depois se confundir. Um átomo de cloro, um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio. Então, se vocês observarem no nosso exemplo, os átomos de hidrogênio estão para baixo e para a esquerda, o cloro está para cima e para a direita, né? Pelo menos está desenhado assim para mim. Para vocês aparecem dessa mesma maneira ou a imagem está invertida? O cloro está à direita de vocês? Ótimo, então tudo certo, né? Às vezes acontecem algumas inversões de imagens, né? Eu quis perguntar para não ter dúvida. Então, no nosso exemplo a seguir, a gente tem o mesmo átomo de carbono, novamente ligado a 2 átomos de hidrogênio. Só que agora eu estou desenhando esses hidrogênios, um para cima e o outro para baixo. E os átomos de cloro estão desenhados um para a esquerda e o outro para a direita, né? Então, o que pese aí a posição desses átomos, a gente pode olhar e ser tentado a dizer que são substâncias diferentes, porque as posições dos átomos estão mudadas. Isso não é verdade, né? O segundo postulado de Kekulé, quando ele diz que as 4 ligações elas são idênticas, basicamente o que ele está dizendo é, olha, importa que o carbono esteja ligado ao mesmo elemento. Se ele está ligado a 2 átomos de cloro, tanto no exemplo da direita quanto no exemplo da esquerda, então não faz diferença nenhuma. Não importa se os cloros estão para cima e para a direita, e no outro caso estão para a esquerda e para a direita, né? Não importa se os hidrogênios estão vizinhos, um do lado do outro, né? Um para a esquerda e o outro para baixo. E no segundo exemplo estão lados opostos, um para cima e um para baixo. O que importa é que nos 2 casos o carbono se liga a 2 átomos de hidrogênio e a 2 átomos de cloro. Essa é a única coisa que importa. Então, isso é basicamente aí o segundo postulado de Kekulé. Então, importa com quais átomos esse cara se liga, as quantidades, não a direção, não o sentido, porque as ligações são todas iguais. Então, se eu tiro esse hidrogênio daqui e coloco no lugar desse cloro, se eu troco eles de posição, a substância essencialmente não muda, porque essas ligações elas são idênticas, elas são iguais, não faz a menor diferença. Vou repetir essa parte que é o crucial aí, tá certo? Se eu tirar esse hidrogênio daqui e colocar no lugar desse cloro, fizer uma troca de um com o outro, não faz a menor diferença. Justamente porque essas 2 ligações que unem o carbono a esses elementos, elas são idênticas. Então, não tem absolutamente a diferença nenhuma, certo? Então, vamos seguir aí para o terceiro postulado de carbono. Lembra quantos postulados são? Todo mundo lembra aí quantos postulados nós temos ainda? Já fizemos 2. E temos um total de 70 postulados, 100, 10, 15. Alguém qual o número de postulados? Manaíra está dizendo 5, Maria Vitória 4, Rony dizendo 5, Wilson 4/5, Wilson? Ou 4 ou 5? Qual das 2 respostas você quer dizer, Wilson? 4 ou 5, né? 4/5, 4 sobre 5 para um professor de exatas tem outro significado, Wilson. Talvez para um professor de humanas, 4/5 fosse 4 ou 5, mas para um de exatas é 4/5, né? 4 deu um total de 5. Então aí quem disse 4 acertou, tá certo? Então são 4 postulados, tá vendo? Olha aí que é bom a gente fazer essa revisão, tá vendo aí? Apesar de vocês terem assistido essa aula, boa parte de vocês, é bom a gente fazer essa revisão para não esquecer. Então, o terceiro de um total de 4, né? 3 de um total de 4 postulados, vai dizer então o seguinte:
o carbono forma ligações múltiplas, né? O carbono forma ligações múltiplas. O que é que isso quer dizer aqui? Quer dizer que, na prática, com o mesmo átomo, ele pode fazer 2 ou até um total de 3 ligações. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma substância... Não, melhor colocar uma substância orgânica mesmo, né? Então, vamos lá. C dupla O. E aqui, H e H. Então, essa é uma substância orgânica e eu mostro o carbono fazendo as suas 4 ligações. Percebam aí que dele partem 4 traços representando as 4 ligações. Só que uma dessas ligações ela é representada por 2 traços entre os 2 átomos, então, entre o carbono e o oxigênio. Ao invés de ter apenas um traço, tem aí um total de 2 traços, representando 2 ligações. Isso é uma ligação múltipla, tá certo? Uma outra possibilidade é essa daqui. A gente tem um carbono né, formando aí ligações com o hidrogênio. E com outro carbono, e esse carbono faz, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer ligações múltiplas com outro carbono também. Pode ser com outro elemento químico, diferente de carbono. É o caso aí do oxigênio, é o caso do nitrogênio, mas pode ser com outro carbono também. Ele tanto pode formar 2 ligações, que a gente vai chamar de ligação dupla, ou até 3 ligações, que a gente vai chamar de ligação tripla, tá certo? Então, essa é uma possibilidade. O que é que o carbono não pode, Aquiles? Ele não pode formar uma ligação quádrupla. Com o mesmo elemento químico, fazer um total de 4 ligações. Isso daí não é possível, certo? Então, ligação simples é o normal, o carbono pode fazer, como qualquer outro elemento químico. Ligação dupla é uma possibilidade para o carbono. Alguns outros elementos também podem fazer isso, não são todos, né? Mas é um número significativo. E até ligação tripla o carbono pode formar, seja com outro carbono ou com outro elemento químico, certo? Isso vale tanto para ligação dupla ou para ligação tripla, não tem a menor diferença. E o quarto e último postulado vai dizer o seguinte, olha, o carbono forma cadeias, né? Eu devo ter dito para vocês em sala de aula, e na minha opinião, na opinião de Aquiles, tá certo? Isso não está escrito em livro nenhum. Quer dizer, pode até ser que alguém tenha escrito isso, né? Mas não é uma obrigatoriedade, não é algo comumente citado pelos livros, mas na minha opinião, dos 4 postulados de Kekulé, esse é o mais importante para a gente estar hoje aqui estudando química orgânica. Se esse postulado não existisse, se ele não fosse verdadeiro, né, se ele não fosse verdadeiro, não teria, muito provavelmente, não existiria a disciplina de química orgânica. Né? E existiriam muitos poucos substâncias orgânicas e a gente não estaria estudando ela. A gente só estuda química orgânica ao longo de todo o terceiro ano justamente porque há uma infinidade de substâncias orgânicas, de substâncias feitas de carbono, que são diferentes entre si. E a razão pela qual existem tantos átomos distintos de carbono é exatamente esse quarto postulado. O carbono é capaz de formar cadeias. Né? E o que significa ser capaz de formar cadeias? Significa que um carbono ele não precisa apenas se ligar a outros elementos diferentes dele, mas ele pode se ligar a elementos iguais a ele, ou seja, a outro. Posso ter, por exemplo, uma molécula que tenha apenas um carbono, é o carbono ligado ao outro, um carbono ligado a um segundo carbono ligado. 2
terceiro e assim por diante. Então, o gás de cozinha, o principal componente do gás de cozinha, né? A gente tem várias substâncias compondo lá o botijão de gás, utilizado no Brasil, o GLP, gás liquefeito de petróleo, simples. Vamos ligar aí para habituados, né? Nós já falamos sobre isso, já vimos exemplos na aula de hoje e na aula presencial, né? Nas aulas presenciais bem mais, inclusive. Cada carbono precisa ter as suas 4 ligações completadas com átomos de hidrogênio, tá certo? Então, esse é o quarto e último postulado, não por ser o último o menos importante, muito pelo contrário, né? Ele é um postulado excelente, importantíssimo, para que a gente possa raciocinar em termos de química orgânica, né? Então, o carbono forma cadeias, ou seja, ele é capaz de se ligar a um. Então, se eu tiver 2 carbonos ligados um ao outro, olha aqui, ó, 2 carbonos ligados a um outro, já é uma cadeia de carbonos. Se eu tiver, então, 3, 4, 10, 50, 100 ou 1000, vai ser uma cadeia de carbonos, tá certo? Então, a cadeia de carbono é uma sequência de carbonos um ligado ao outro. Essa sequência precisa ser retinha, assim como a gente está desenhando? Não. Eu poderia muito bem ter desenhado um exemplo assim, tá certo? Então, C com outro carbono, um outro carbono aqui, um carbono para baixo, outro carbono para baixo, né? E aí só completando com os hidrogênios, vamos completar as ligações aí. Lembra, qual é a quantidade de hidrogênios que eu acrescento? O tanto que falta de ligações para aquele átomo. Então, se esse carbono tem que ter 4 ligações, eu já desenhei 3, precisa se ligar ele mais um hidrogênio. Se esse carbono precisa de 4 ligações, eu só desenhei uma, então nele a gente vai ter que ter um total de 3 hidrogênios aí desenhados, tá certo? Então, ó, mais 2 hidrogênios aqui, mais 3 nesse exemplo aqui de baixo. E agora a gente está apto aí a desenhar qual é a nossa cadeia principal. A gente está apto a marcar, fazer essa marcação. Deixa eu só corrigir aqui esse hidrogênio, a gente faz essa marcação. Então, aqui, a cadeia carbônica, ela tem que ser desenhada dessa maneira. Eu comecei da esquerda aqui, mas nesse caso também poderia começar da direita. Por que de começar da esquerda ou da direita? A gente vai ver um pouco mais para frente. Por enquanto, a gente não vai ver aí, tá certo? Mas essa é a nossa cadeia de carbonos. É uma sequência de um carbono ligado ao outro. É uma sequência com a maior quantidade de carbonos possível, pelo menos no nosso exemplo aqui. Existem algumas outras regras que vão afetar essa sequência, mas o fato é, cadeia carbônica é uma sequência de carbonos ligados aos outros, né? E aí, para quem estava lá na aula presencial, viu que eu citei um exemplo, né? Que foi o exemplo de uma senha, né? Então, se eu tenho uma senha que vai abrir um determinado cadeado, essa senha tem um determinado número de possibilidades, né? Então, imagina um cadeado que é um número só, e esse número ele vai de 0 até 9, né? Então, se esse número ele vai de 0 até 9, então a gente tem um total de 10 combinações possíveis. 10 combinações possíveis. De modo que é muito fácil abrir esse cadeado, né? Para abrir ele, eu preciso colocar o número 0. Se não abrir, eu boto o número 1 e depois o 2. E assim sucessivamente até que abra o cadeado. Se eu der muito azar, o último número que eu tentar vai ser o que vai abrir o cadeado. E aí eu terei tentado 10 combinações, né? E aí, quando eu coloco uma combinação extra, que também vai de 0 até 9, né? Aí eu passo a ter um total de... Deixa eu marcar aqui, né? Para depois ninguém se confundir. Então, são 10 combinações, quando eu tenho apenas um dígito,
tá certo? Mas se eu estiver utilizando um total de 2 dígitos, aí eu já vou ter um total de 100 combinações, certo? A gente vai ter um total aí de 100 combinações para o nosso cadeado. Então, quais são os números possíveis? O 00, o 01, o 02, o 03, o 04, e assim sucessivamente, até o número 99. Então, são 100 as combinações possíveis. Por que a gente falou disso lá na escola? Porque a ideia é que quanto mais novos elementos, novos números, né, novos dígitos que tem que ser colocado aqui, mais combinações diferentes são possíveis. Então, cada novo carbono que eu acrescento na estrutura daquela substância, eu tenho novas formas de combinar. Seja porque eu tenho um elemento a mais, seja porque aquele elemento pode estar em posições diferentes. Então, vão ter novas combinações. Vão existir cerca de 65 milhões de substâncias orgânicas, certo? Então, conhecidas. A gente tem aí um total de cerca de 65 milhões de substâncias. Esse número é um número exato? Não. Né? Ele é um número, ao contrário, crescente. Então, a cada dia que passa, uma nova substância química ela é descoberta em laboratório, produzida em laboratório, ou descoberta na natureza, e uma nova substância vai sendo contabilizada. O fato é que o grande número de substâncias orgânicas existe, ou ele é tão grande, justamente por causa dessa capacidade que o carbono tem de formar cadeias, de se ligar um ao outro. E aí, por ir se ligando um ao outro, ele vai formando uma variedade gigantesca de substâncias químicas, tá certo? Então, recapitulando, são 4 postulados de Kekulé. Isso é o que regulamenta, o que registra, né, como regra, tudo o que a gente vai ver daqui para frente. Né? Então, os 4 postulados dizem: o primeiro, o carbono sempre forma 4 ligações, e lá nos vestibulares a expressão para dizer 4 ligações é tetra, de 4, valente, de ligação química, né? Tetravalente, 4 ligações. Segundo postulado, as ligações elas são todas idênticas, então não importa se a ligação está para a esquerda, para cima, para baixo ou para a direita, importa é qual átomo liga a qual átomo. Terceiro, o carbono forma ligações múltiplas, ou ele pode formar ligações múltiplas, tá certo? Então, eu vou até colocar isso aqui para ninguém ficar com dúvida, tá certo? Então, o carbono pode formar, ele não é obrigado a formar ligações múltiplas, mas ele pode. Ele pode apenas formar ligações simples, uma única ligação com cada átomo, mas pode formar ligação dupla e pode formar ligação tripla, tá certo? São possibilidades. O que ele não pode formar ligações quádruplas. E, por fim, e não menos importante, né, pelo contrário, na opinião de Aquiles, o mais importante de todos, o carbono forma cadeias, ou seja, ele é capaz de se ligar a um outro carbono, e a um outro carbono, e a um outro carbono, e assim sucessivamente. Então, a maior parte das substâncias, inclusive, que está ao nosso redor, são substâncias formadas por longas cadeias de carbonos, né? Carbono um ligado ao outro, e assim sucessivamente. Então, é assim com as nossas roupas, com a maior parte dos alimentos que a gente consome, com a tinta que tinge as nossas roupas, o papel que talvez alguém esteja escrevendo aí no caderno agora, a tinta da caneta, enfim. E assim por diante. Tá certo? Então, eu vou encerrar aqui a apresentação da aula de hoje. Então, em síntese, a aula de número 2 é essa, tá certo? A gente vai encerrar por aqui, eu vou encerrar a gravação dessa aula. Se alguém tiver alguma dúvida da aula, pode perguntar, tá certo? Na verdade, pode perguntar sempre, não precisa ficar esperando dizer que pode perguntar. Mas se aí alguém, por alguma razão, não fez alguma pergunta e queira fazer, a hora é agora. Se não, a gente encerra aqui a gravação e aí eu dou encerramento a esta aula de número 2. Alguém tem alguma dúvida aí? Bom, já então, com ninguém. Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Aguardem só mais um minuto.